exatamente 7 anos atrás, São Paulo passava por um momento de terror. Manifestantes de um grupo chamado Black Bloc aterrorizavam todas as ruas e avenidas de São Paulo. A maioria usava a cor preta, o maior símbolo do anarquismo. 7 anos depois, isso voltou a se repetir, 1000 vezes pior. Lá nos Estados Unidos, manifestantes do grupo chamado Black Lives Matter aterrorizou todas as ruas dos Estados Unidos, utilizando da morte de jovens negros para espalhar o anarquismo, causando um caos pelos Estados Unidos inteiro. Do mesmo jeito que foi o movimento Black Bloc aqui no Brasil, utilizavam dos mesmos objetos e as mesmas cores, até o mesmo comportamento. Se você quer saber mais sobre isso, assiste o vídeo até o final. E aí, pessoal, hoje vamos fazer um vídeo falando sobre o anarquismo. Mas antes disso, vocês têm que entender que não existe só o anarquismo, existem outras vertentes que são completamente diferentes. Como eu já falei, o anarquismo é dividido em várias vertentes. E agora você deve estar se perguntando quais são essas vertentes, quais são as mais utilizadas. Eu vou dizer aqui o exemplo de algumas. Existe o anarcopacifista, o anarcomonarquista, o anarcocapitalista, que no caso, inclusive, muitos seguidores meus aí são anarcocapitalistas, o anarcotransumanista, o agorista, o anarcomutualista, o anarcoprimitivista e o nacional anarquista, sem contar também com o anarcocomunista. Mas é o seguinte, o anarquismo em geral prega a seguinte coisa: liberdade, ou seja, uma ausência de governo. Essa palavra anarcos veio do grego, que significa ausência de governo. Ou seja, existem todas essas vertentes é uma distinta da outra. Inclusive, você deve estar se perguntando, ué, mas anarcocomunista, como assim anarcocomunista? Se o comunismo prega o Estado forte e o anarquismo prega a liberdade de Estado. Antes de eu explicar aqui, vocês têm que entender o que é o conceito de anarquismo. O anarquismo é um movimento ideológico político criado no século XVII e no começo do século XVIII, que só foi se propagar mesmo no século XX nos meios de comunicação. Mas é o seguinte, para você entender todas essas vertentes, você tem que entender que o anarquismo foi criado como um movimento de extrema esquerda. Ou seja, se propagou mesmo no século XX, como eu já falei, e ele foi criado como principal destaque Mikhail Bakunin. Mas é o seguinte, o anarquismo na verdade prega extinção de qualquer tipo de opressão, um Estado burguês ou a propriedade privada. Ou seja, é uma sociedade igualitária. Bom, para vocês entenderem melhor como é que se divide a esquerda, no caso é o marxismo e o anarquismo. O marxismo, eles pregam a igualdade dos proletariados, um privilégio para os proletários, que no caso é o Estado que determina. Já o anarquismo é para privilegiar os proletários, mas quem comanda é os próprios proletários. Isso é o que mais prega o anarquismo comum. Isso que é o anarquismo. No caso, uma pessoa que é anarcocapitalista, ele não é anarquista, porque existe essa diferença. A única coisa que prega é só a palavra anarcos, que no caso é a liberdade. No caso, o anarquismo prega que tem a liberdade do Estado, mas também não é a favor do capitalismo. Também não é a favor da propriedade privada. Também não é a favor que exista classes sociais. Já o anarcocapitalismo, ele prega com que o Estado seja livre para abrir empresas e que a sociedade vai funcionar através do meio de mercado. Já que não vai ter Estado, não vai ter imposto. Ou seja, as pessoas mais pobres vão poder ter uma certa renda para poder botar em filho escola particular, que só vai ter escola particular, em hospitais privados. A segurança também vai ser privada. No caso, é isso que prega o anarcocapitalismo. Já o anarquismo, recapitulando, é uma liberdade de Estado, mas também não vai ter mercado. A sociedade vai funcionar através do auxílio da população. No caso, o auxílio que eu diga é um ajudando o outro, mas só que isso é uma ideia muito fora da caixinha, porque não tem como. Isso, na minha opinião, é uma babaquice pregada
pelo anarquismo, porque a sociedade não é unida, a sociedade não, as pessoas não são tão boas como é que eles pensam assim. Ele vai lutar para querer mais e para isso eles vão querer passar por cima das pessoas. Não existe isso de sociedade um ajudando o outro, infelizmente. Já o anarcocapitalismo sabe disso e, no caso, acha que o ser humano tem que se adaptar aos meios de mercado, senão ele acaba saindo para trás. No caso, existe essa diferença que é muito grande entre o anarcocapitalismo e o anarquismo comum, que no caso pode ser considerado anarquismo comunista também, é a mesma coisa. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido o que é o anarquismo e eu também expliquei a diferença do anarcocapitalismo. Mas se vocês quiserem aí, vocês peçam nos comentários para eu fazer um vídeo mais específico sobre o anarcocapitalismo. Então é isso, galera, e tchau!